Semana passada, iniciamos a nossa trajetória de reflexões. Estamos preparando para a celebração do Natal com Cristo. No prólogo, a introdução do Evangelho de João. Domingo passado cobrimos os primeiros versículos do primeiro capítulo de João e vamos retomar a nossa trajetória de onde paramos, João capítulo 1. Retornando para o versículo 1 e avançando até o versículo 13. João capítulo 1, versículos 1 a 13. E vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o Senhor. A sua palavra, oremos. Senhor Deus, Tu que um dia disseste, haja luz, e houve luz. Faze a Tua luz resplandecer sobre nós nesta noite, dispersando as sombras em nossas mentes, as trevas que ainda residem em nosso coração. Desvenda os nossos olhos nesta noite por meio da exposição da Tua palavra, para que contemplemos Jesus Cristo, a luz, a verdadeira luz, a luz dos homens, a Tua luz, a luz do mundo. E assim, Senhor, faze de nós mensageiros da luz, luzeiros em meio às trevas, às densas trevas deste mundo. Assim nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. O que seria deste mundo se não houvesse luz? Imagine comigo como seria a vida na sua casa, por exemplo, sem luz elétrica. Nenhuma lâmpada acesa, nem mesmo um mísero pisca-pisca de Natal, nenhuma máquina ligada, nada de geladeira, freezer, micro-ondas, máquina de lavar, nada de ar-condicionado, nem um simples ventilador.
verão de 40 graus do Rio de Janeiro, que está chegando. Ou imagine o que seria das nossas vidas sem a luz do sol, nenhum raio de sol para marcar as estações do ano, para marcar o início e o fim de cada novo dia de vida, nem mesmo para iluminar e aquecer um belo passeio, seja numa trilha, num parque ou numa praia. O verdadeiro calvário do carioca, não é verdade? Viver sem o calor do sol. Aliás, imagine o que seria da nossa vida nesse planeta se não houvesse sol. Sem a luz e o calor do sol, nada clarear o nosso caminho, nada aquecer os nossos corpos, nada para gerar vida no campo e na colheita, para abastecer a nossa mesa, a mesa do nosso lar. Então, o que seria deste mundo e da nossa vida sem luz? Seria um mundo frio, escuro, estranho, inóspito, sem vida. Ao retornarmos ao prólogo do Evangelho de João, e a sua apresentação da pessoa de Jesus Cristo, nos deparamos com mais um nome próprio de Jesus. João agora nos apresenta Jesus como a luz, a verdadeira luz, a luz dos homens, a luz do mundo. E assim como a vida neste mundo seria inconcebível sem luz, assim também sem a luz de Cristo em nossas vidas. Sem a luz de Jesus, não há vida verdadeira neste mundo. Então, hoje, ao nos concentrarmos principalmente nos versículos 4 a 13 de João capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós ouviremos falar de 3 coisas sobre a luz de Jesus. Ouviremos falar da luz que foi revelada, a luz que foi rejeitada e a luz que foi recebida. A luz revelada, rejeitada, recebida. É assim que vamos prosseguir pelo texto. Olhe comigo, começando no versículo 4, que nos fala da luz revelada. Mas antes mesmo do versículo 4, nos primeiros 3 versículos, os 3 versículos antecedentes, o evangelista e apóstolo João nos apresentou a Jesus usando um outro nome, um outro termo. Ele usou o termo verbo, ou no original, logos, traduzido aqui na minha versão como aquele que é a palavra. Falamos sobre isso no domingo passado. Foi por meio deste verbo, desta palavra de Deus, pré-existente, pessoal, plenamente divino e poderoso, que Deus Pai criou o mundo e tudo o que nele há. Portanto, o que João diz na sequência, no versículo seguinte, versículo 4, faz todo sentido, não? Diz o versículo 4 que nele quem? No verbo, aquele que é a palavra, por meio de quem Deus criou tudo, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Note bem o que João nos disse aqui. Ele não disse que nele o verbo, este que é a palavra, ele não disse que ele tinha vida no início da criação, como se Jesus fosse o maior ser criado no universo. Não, ele não disse que ele tinha vida, mas que nele estava a vida. Ele não recebeu vida de fora, não recebeu vida de alguém como eu e você. A vida dele não dependia de outra fonte, não. Ele é a fonte de vida. Nele estava a vida, porque ele é o autor de toda a vida, o dono e senhor da vida. É o que João está nos dizendo aqui. A vida residia nele,
Portanto, ele é a fonte de toda a vida. O que explica outros trechos da Bíblia, como o início da carta aos Hebreus, capítulo 1, que nos mostra que Jesus não só foi aquele por meio de quem tudo foi criado, mas aquele por meio de quem tudo é sustentado. Ele não só dá a vida a todos, ele sustenta a vida de todos. Diz Hebreus capítulo 1, nos seus primeiros versículos, que antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem ele sustenta todas as coisas, por meio da sua palavra. O que significa que todo sinal ou vestígio de vida neste mundo, tudo que vemos movendo nos céus, no campo, na colheita, em casa, todo sinal de vida em nossos próprios corpos, só existe porque recebe vida de Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a vida. Sem Ele não haveria vida neste mundo. Ou seja, assim como uma lâmpada não tem luz própria e não acende se ela não estiver ligada a uma tomada, assim também nenhuma vida existiria neste mundo se não recebesse vida de outro, daquele que é a fonte de toda a vida, Jesus Cristo, pois nele está a vida. Por isso disse João, nele o verbo estava a vida, e diz mais, e esta era a luz dos homens. Qual é a relação entre vida e luz? Bem, já vimos a relação oposta, não? Não haveria vida neste mundo sem luz. Na ordem da nossa experiência, luz precede vida. Sem luz não haveria vida. A vida seria impossível neste mundo. Mas note que na ordem da criação, a ordem é oposta. Vida veio antes de luz. Deus já existia como a fonte de vida, antes mesmo dele dizer, haja luz. Aquele que deu vida a tudo, já tinha vida em si mesmo, quando disse, haja luz, e houve luz. E quando Deus Pai deu à luz a raça humana, ao criar do pó da terra o primeiro casal, Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, ao soprar-lhes o fôlego de vida em suas narinas, Ele os criou para viverem na sua luz, na luz da sua presença e da sua glória, encontrando em seu Criador vida e luz. Então, desde a criação do mundo, lá estava o Verbo, aquele que é a palavra, a fonte de toda a vida, a luz dos homens, a luz do mundo, revelada, resplandecente, como o sol do meio-dia, um dia quente de verão. E mesmo quando a raça humana rejeitou o seu Criador, a fonte de toda a vida, a luz dos homens, mesmo quando Adão e Eva, em sua rebeldia, mergulharam o mundo nas trevas do seu pecado, na sua rejeição de Deus, Deus não cessou de revelar a sua luz aos homens. Aliás, ao olharmos para todo o testemunho das Escrituras Sagradas, o registro da história bíblica, do início ao fim, encontraremos uma corrente de luz ininterrupta, que atravessa as páginas e as gerações do povo de Deus. Lá estava Deus no início, ligando as luzes da criação, ligando as luzes do céu, ligando a luz deste mundo ao criar tudo.
para o louvor da sua glória, inclusive a nós. Lá estava Deus, passada a criação e a queda do ser humano, chamando Abraão, o patriarca da nação de Israel. E como Deus se revelou a Abraão, ao selar uma aliança com ele lá em Gênesis 15, ele apareceu por meio de uma luz, um fogareiro aceso, passando entre as partes dos animais, selando a sua aliança com seu servo. Seguimos para Moisés, e lá estava Deus se revelando a Moisés, aonde? Numa sarça ardente, e depois do monte em chamas, o monte Sinai fumegante, cercado de trovões e relâmpagos, Deus resplandecendo diante do seu povo com luz, com glória, após ter resgatado o seu povo e mostrando a sua regência sobre a nação de Israel. Saindo do monte Sinai, como é que Deus conduziu o seu povo pelo deserto? Por uma coluna de fogo, luz, abrindo o caminho para a nação passar, até chegar à terra prometida. Lá estava Deus, na nuvem de glória, que resplandeceu sobre o tabernáculo, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo, no deserto. E esta luz preencheria o templo construído por Salomão, em Jerusalém, uma vez que o povo havia se assentado na terra prometida. Luz, 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 luz. Mas a verdadeira luz, a luz definitiva de Deus, ainda estava por vir. A glória de Deus ainda haveria de ser revelada de maneira definitiva quando da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele a quem João chama de a verdadeira luz. E quando ele veio ao mundo, sabe como Deus anunciou sua chegada? Luz. Quando Maria deu à luz o menino Jesus, naquela estrebaria, nos céus resplandeceu uma luz, estrela de Belém. Deus estava revelando ao mundo a sua própria luz, que deu à luz este mundo. Por isso, quando Deus abriu a boca de João Batista, este de quem João fala, nos versículos 6 a 9, não de si mesmo, mas de outro João, o Batista, primo de Jesus, testemunha enviada por Deus acerca da luz. Quando Deus abriu a boca de João Batista para testemunhar da verdadeira luz, Jesus Cristo, a fim de que todos crescem nele, Deus já havia aberto os céus para enviar a sua luz ao mundo. E logo abriria os olhos dos discípulos de Jesus para ver a sua luz, literalmente, primeiro no monte da transfiguração, Jesus revelado em luz, em glória diante dos seus. E também ao terceiro dia, no raiar de um novo dia, túmulo vazio, cheio de luz. E um dia, Deus abrirá os céus de novo. A luz voltará. Assim como ele veio, Jesus voltará. E quando ele voltar, Deus de Deus, luz de luz, todos o verão. Todos reconhecerão a luz. Alguns para a sua perdição e outros para a sua salvação. Mas quando ele vier, diz João em Apocalipse, não haverá mais sol, nem lua, nem dia, nem noite, porque ele mesmo será a luz que resplandecerá sobre todos para sempre. Portanto, a história da Bíblia é a história de uma luz. Luz, 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 luz. A luz, a verdadeira luz, a luz dos homens, a luz do mundo, que Deus revelou de novo, de novo e de novo. O que tudo isso significa? Ora, se alguém aqui ainda não crê que Jesus Cristo é a fonte de toda a vida, a luz do mundo, então significa que você ainda está em trevas. Você ainda está perdido na escuridão do seu pecado. Só porque um cego
não consegue enxergar a luz ao seu redor, não quer dizer que a luz não exista. Só porque você não enxerga a luz não quer dizer que ela não exista. Se você não enxerga, o problema não é da luz, o problema é a sua alma, perdida em trevas, em densas trevas. Quem não crê em Jesus e não crê que Ele é a luz de Deus, a luz do mundo, não uma luz, não uma dentre muitas luzes, mas a luz, a verdadeira luz, este está em trevas, é o que diz a palavra de Deus. Por mais que a luz do sol ilumine o seu caminho, por mais que a luz do sol aqueça o seu corpo, a sua alma ainda está imersa em trevas e em escuridão, até que você reconheça e confesse e creia que Jesus Cristo é a luz, e fora dele não há luz nem vida. Então, se alguém aqui ainda está perdido nas trevas e na escuridão do seu pecado, Jesus Cristo está aqui hoje lhe dizendo: saia das trevas, venha para a luz, enxergue, veja, creia e viva, receba a vida daquele que é a própria fonte de toda a vida e de toda a luz. E para nós que já cremos e já confessamos que Jesus Cristo é a luz do mundo, ora, nós temos uma missão muito semelhante à de João Batista, não? Descrito aqui nos versículos 6 a 9. Este que surgiu, não como luz, mas como testemunha da luz. Ora, antes de Jesus vir da primeira vez, Deus levantou uma testemunha, João Batista, para anunciar a chegada da luz. Mas esta luz voltará, e até que Jesus volte, Ele não levanta apenas uma testemunha, mas um exército de testemunhas. Nós, sua igreja, seu povo, mensageiros da luz no mundo de trevas. Então sejamos luz, testemunhas da luz neste advento, neste Natal. Você conhece alguém que não crê em Jesus? Sim? A sua família? Sua rede de amigos? Pois bem, eles estão em trevas, tateando no escuro, tentando viver neste mundo sem vida, sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Essa pessoa está ao seu alcance, você tem acesso a ela, abertura. Seja uma testemunha da luz, acenda uma luz, compartilhe a luz de Cristo com aqueles que estão em densas trevas, perdidos neste mundo. Revelemos ao mundo em trevas aquele que já foi revelado e um dia será revelado como a luz de Deus, a luz do mundo, Jesus Cristo. Mas então, se Cristo é a luz do mundo, como diz João, porque nem todos reconhecem a Jesus, porque nem todos se rendem a Jesus, e porque ainda há tantos hoje que, ao ouvirem o Evangelho, ainda não o reconhecem por quem Ele é. Bem, precisamos prosseguir no texto, não? Já vimos a luz revelada, mas João também nos fala sobre a luz rejeitada. Em uma das passagens mais trágicas e dramáticas de toda a Bíblia, o evangelista e apóstolo João afirma que quando o Verbo veio ao mundo, aquele que é a fonte de vida, aquele que criou tudo que há nesse mundo, o mundo simplesmente não o reconheceu. Olhem só os versículos 10 e 11. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Trágico, não? Mais trágico ainda, se tomarmos as palavras de João, principalmente no versículo 11, no seu sentido mais restrito, limitado. Se João aqui está afirmando
que Jesus, a luz do mundo, veio para o que era seu, literalmente o seu povo, nação escolhida, povo de Israel, que se dizia iluminado pela luz da revelação de Deus. Pois bem, estes que deveriam ser os primeiros a reconhecer a luz de Deus, não reconheceram, não receberam. Já imaginou uma coisa dessas? Você voltar para casa depois de um longo dia de trabalho, trazendo consigo as compras da casa, esperando o abraço, o aconchego da sua família, dos seus filhos. Você abre a porta da sua casa, que você abasteceu, que você supre, que você protege, que você guarda, e ao abrir a porta da sua casa, receber o olhar dos seus familiares, dos seus parentes, como se dizendo para você: quem é você? O que você está fazendo aqui? Essa casa é sua? Absurdo, não? Seria absurdo uma coisa dessas acontecer com você. Pois é exatamente isto que aconteceu quando Cristo, a luz dos homens, veio ao mundo. Ele tudo criou neste mundo, veio para o que era seu, e os seus simplesmente não o reconheceram. Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Pior, nós sabemos pela continuação do Evangelho, que além de não reconhecer o seu Criador, a fonte de toda a vida, a luz do mundo, o que este mundo fez com Jesus? Antes que apenas não o reconhecesse, mas não parou aí, nós o rejeitamos. O que fizemos com a luz dos homens? Nós a pregamos numa cruz, nós condenamos o autor da vida à morte numa cruz. O autor e a fonte da vida, a luz do mundo, condenado à morte, numa prova cabal, definitiva das trevas e da escuridão deste mundo. Se há qualquer prova do quanto este mundo está imerso em trevas, a prova é esta: a luz veio e nós a rejeitamos, nós a recusamos, nós a pregamos numa cruz. Mas é nesta tragédia que João vislumbra a maior glória de todas, pois Cristo, a luz do mundo, veio a este mundo de trevas justamente para nos resgatar das nossas trevas, para nos arrancar da escuridão do pecado e da rebeldia contra Deus. Jesus nasceu para morrer naquela cruz, naquela sexta-feira, debaixo de um céu escuro, sombrio, tenebroso, debaixo da ira de Deus. Mas ao terceiro dia, no início do domingo, com o alvorecer de uma nova manhã, nasceu um novo dia e uma nova época. A luz de Cristo resplandeceu sobre este mundo pecador. Ou nas palavras de João aqui no versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Assim como as trevas não puderam resistir o primeiro comando da boca de Deus, assim como as trevas não puderam resistir quando Deus abriu a sua boca pela primeira vez e disse: haja luz, e houve luz. As trevas bateram em retirada. Elas não puderam resistir àquele que foi resistido e rejeitado por este mundo pecador, mas que ressurgiu em luz ao terceiro dia. O mesmo que disse haja luz ao criar o mundo, ressurgiu em luz, com vida, vida nova para este mundo pecador. Ora, quando você entra numa sala escura, num cômodo escuro e apagado da sua casa, o que você faz?
você liga uma luz. E o que acontece? As trevas se dissipam. Você acende uma luz e as trevas se vão. E quando alguém está imerso na escuridão e nas trevas do seu pecado, da sua rejeição de Jesus, irmãos e irmãs, não há quem possa resistir ao comando de Deus. Quando Ele diz, haja luz, há luz. Não importa se é o pecador mais resistente, que mais rejeita o Evangelho, que mais rejeita a graça de Deus. Basta uma palavra do Senhor para que haja luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem derrotar a luz. Então, assim como Jesus já fez com muitos de nós, resplandecendo sobre as trevas da nossa ignorância, da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa rejeição de Deus, Ele pode muito bem fazer com quem Ele quiser, quando quiser, como quiser, pelo poder soberano daquele que ressuscitou dentre os mortos, a verdadeira luz, Jesus Cristo Senhor. Então, nesse advento e Natal, não só compartilhemos Cristo, não só falemos da luz, oremos, clame, interceda você e a sua família por parentes e amigos próximos que ainda estão em trevas. Ore para que Deus faça por eles o que fez por você e por mim um dia. Ore para que a luz vença as trevas, que a luz vença toda e qualquer resistência das trevas na vida daqueles que nos são caros, mas que ainda encontram-se em trevas. Já vimos a luz revelada, a luz que foi rejeitada, mas não derrotada. E por último, versículos 12 e 13, ouvimos falar da luz que foi recebida. João 1, 12 e 13 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Bem, o que exatamente isso significa? Significa que nem todos que conheceram e conhecem hoje a luz de Cristo a rejeitaram para sempre. Alguns a receberam, de acordo com João, e creram em seu nome, creram que Ele é o Verbo, creram que Ele é a luz. E por isso diz João, Deus lhes concedeu o direito de se tornarem filhos dele, filhos da luz. Não que aqueles que creram em Jesus tenham feito qualquer coisa para merecer ou conquistar a condição de filhos de Deus. Assim como você não fez nada para merecer ou conquistar a condição de filho dos seus pais, você é filho por simples fato de ter nascido dos seus pais e nada mais. Assim como ninguém pode conquistar ou merecer a sua filiação biológica, quanto mais a sua filiação espiritual. Até porque o que alguém que está em trevas pode fazer para receber a luz? As trevas podem gerar luz? Não, as trevas só podem receber luz e se render à luz. Assim também com aqueles que creem em Jesus. Os que creram não mereceram, os que creram e creem não conquistaram esse direito. Diz João que aqueles que o receberam e creram, lhes foi dado, conferido, pela graça e de graça, o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos da luz. Porque quem estava em trevas e passou a reconhecer a luz,
só o fez porque a luz raiou e este se rendeu à luz de Jesus. Então quer dizer, pastor, que não há nada que o ser humano pecador possa fazer para merecer a condição de filho de Deus? Exatamente. E não sou eu que digo isso, é a própria palavra de Deus, versículo 13. Quem são estes que creram? Quem são estes que receberam? Quem são esses que se renderam a Jesus? Diz João, são aqueles que não nasceram por descendência natural. Ninguém pode herdar esse direito por herança ou descendência natural. Não nasceram pela vontade da carne. Ninguém pode merecer esse direito por esforço ou vontade própria, nem, diz João, pela vontade de algum homem, quem quer que seja, pela vontade de quem pregou o Evangelho ou de quem recebeu o Evangelho. Então, como alguém pode nascer de novo das trevas para a luz? Pela vontade de quem? Se não é pela vontade dos homens, diz João. Mas nasceram de Deus. Somente Deus, em sua soberana vontade, é que pode conceder e despertar o dom da fé àqueles que antes rejeitavam a luz, mas passaram a recebê-la e confessá-la, crendo de todo o seu coração. Disso testifica o relato de um velho pecador que se converteu na outra América, nos Estados Unidos. Disse que anos atrás o famoso pregador Dr. Harry Ironside falou sobre um homem que estava dando o seu testemunho diante de um grupo, explicando como esse homem viera à fé em Cristo. Esse homem deu testemunho de como Deus o buscou enquanto ele vivia no pecado. Contou como Deus o amou quando ele ainda era inimigo da cruz. Explicou como Deus o chamou das trevas espirituais para escapar da ira divina. Deus o libertara de uma vida de libertinagem ímpia. A graça o havia purificado gratuita e plenamente das corrupções do pecado. Esse testemunho foi excepcionalmente poderoso porque atribuiu toda a glória a Deus. E depois da reunião, alguém que estava na plateia, ouvindo o testemunho deste homem, o chamou à parte, de lado, para conversar com ele, e lhe disse o seguinte: aprecio tudo que você tinha a dizer sobre o que Deus fez por você, mas você não fez nenhuma menção a respeito de sua parte. Afinal de contas, disse o homem, a salvação é realmente uma parte nossa e uma parte de Deus. Você deveria ter mencionado algo sobre o que você fez. E você sabe qual foi a resposta daquele pecador convertido? Ele respondeu: você está certo. Você está certo, disse o homem recém-convertido. Eu deveria ter mencionado a minha parte. Minha parte foi fugir de Deus, tanto quanto pude. E a parte dele foi me procurar, até me encontrar. A nossa parte foi resistir e rejeitar, até onde Deus permitiu. E a parte de Deus foi insistir em se revelar a nós, até que nos rendemos a Ele. Assim como foi com aquele homem, assim foi com muitos de nós aqui. E assim continuaria com todos nós, não fosse a graça soberana de Deus a nos salvar. A luz de Cristo revelada continuaria sendo rejeitada, não fosse a graça de Deus a nos fazer recebê-la. Então, se alguém ainda não creu em Jesus Cristo, a luz do mundo, se você insiste em resisti-lo, insiste em rejeitá-lo, saiba que pior do que uma casa sem luz e um mundo sem luz
é uma alma sem luz. É uma alma sem a luz dos homens, a luz do mundo, Jesus Cristo, Senhor. Então pare de rejeitar a luz. Pare. Não tente mais. Pare de resistir. Renda-se à luz. Junte-se aos filhos da luz. Venha caminhar com o povo da luz. Venha conosco relatar ao mundo em trevas, revelar a este mundo em trevas que a luz chegou. E um dia a luz voltará. Sobre os que estavam numa terra de trevas, resplandeceu a luz do Senhor. E que pela sua graça soberana, Ele transforme a rejeição de muitos em rendição a Jesus Cristo, a luz de Deus, a luz dos homens, a verdadeira luz, a luz do mundo. Oremos. Senhor bendito, graças nós te damos, pois Tu não nos abandonaste nas trevas, na escuridão do nosso pecado. Mesmo tendo Te rejeitado e Te resistido por tanto tempo, Tu tiveste misericórdia de nós. E assim como a luz do sol se renova a cada dia, a luz da Tua graça e da Tua misericórdia se renovou sobre nós, até o dia em que os nossos olhos foram abertos. Contemplamos Jesus e pela graça nos rendemos a Cristo. Fomos feitos filhos Teus, filhos da luz, não por vontade própria ou pela vontade humana de quem quer que seja, mas pela Tua soberana vontade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti. Pela luz de Cristo que resplandeceu sobre nós e que Tu fizeste nascer em nós. Ó Senhor, faze de nós melhores e maiores testemunhas da Tua luz neste advento e Natal, para aqueles que ainda caminham em trevas. Faze por eles o que Tu fizeste por nós, Senhor, no tempo certo, no momento oportuno, pelos meios que o Senhor orquestrar. Traze luz aos nossos familiares e parentes, traze luz aos nossos filhos, salve-os das trevas deste mundo, Senhor, tira-os das trevas do seu pecado, traze-os para o Teu reino de luz e vida. Nós Te suplicamos. Se hoje houver entre nós aqueles que carecem deste encontro, Senhor, resplandece sobre estes também. Tu que disseste uma vez no início da criação, haja luz, profere a Tua palavra, uma só palavra, para que haja luz nesses corações nesta noite. Que a luz da Tua graça resplandeça por meio do poder da Tua palavra sobre estas almas, e não mais caminhe em trevas, mas na luz de Jesus neste mundo. E assim caminhem com Teu povo, com a Tua igreja, como testemunhas da luz. Ó Senhor, dá-nos compaixão por tantos ao nosso redor e ao nosso alcance, perdidos nas trevas do seu pecado. Move-nos em direção a estas almas, Senhor, para falar de Jesus nesse fim de ano. Move esses corações também a Te buscar. Move soberanamente, Senhor, até mesmo a despeito de nós, até mesmo sem a nossa mediação. Traze outros, Senhor, sedentos por conhecer a Jesus neste ano, a este lugar.
que venham sedentos, que venham desejosos, que venham carentes e suplicantes pela tua luz, por uma luz, a luz, para guiá-los neste mundo de trevas. Prepare-nos, usa-nos, dispõe desta igreja, Senhor, para que sejamos uma fortaleza de luz nessa cidade de trevas, escuridão e morte. E mesmo quando as trevas se levantarem contra nós, mesmo quando as trevas resistirem à tua luz, lembremos que as trevas não foram capazes de derrotar a luz uma vez, e não serão capazes de novo de derrotar a luz de Cristo neste mundo. Nós te suplicamos tudo isso, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Por amor a Jesus, a nossa luz. Todos que assim concordam, digam amém.